O quadro Agenda Cultural faz uma homenagem à Bragança Paulista pelo aniversário da última quinta-feira. Segundo os historiadores, no local onde hoje está a cidade existia a fazenda de Antônio Pires Pimentel, cujas terras faziam parte da Vila de Atibaia. Pimentel e sua esposa Inácia da Silva eram de índole progressista e arrojada e possuíam bens que se consideravam de grande valor na época. Em 15 de dezembro de 1763, o casal doou um terreno cujo local, em virtude de um voto, construíram uma capela para Nossa Senhora da Conceição na colina fronteiriça à margem direita do Ribeirão Canivete, pequeno afluente do Rio Jaguari, hoje mais conhecido como Ribeirão Lavapés. Em volta dessas terras, reuniam-se tropeiros e viajantes para descansar. Surgiram barracos e ranchos que foram se multiplicando até se formar o povoado com que sonhavam Pires Pimentel e sua esposa e que recebeu o nome de Freguesia da Conceição de Jaguari. Em 1765 a 69, a freguesia era administrada pela Câmara de São Paulo. Em 13 de fevereiro de 1765, deu-se a elevação da freguesia a Distrito de Paz, o que ensejou a vinda de pessoas de outros lugares, criando-se um núcleo populoso que se desenvolvia. De 1769 a 97, a administração do distrito cabia à Câmara de Atibaia, na qual se desligou conforme ato assinado no dia 17 de outubro de 1797 pelo capitão-general governador de São Paulo, Antônio de Melo Castro e Mendonça, que determinou a elevação de Conceição do Jaguari à vila. Em 29 de novembro de 1797, passou a se chamar Nova Bragança, em homenagem à Casa Real dos Orleans e Bragança. O nome era porque já existia outra Bragança em Portugal, divisa com a Espanha. E nesse dia foi instalada e empossada a primeira Câmara local, formada por 2 juízes ordinários, 3 vereadores e um procurador. O mandato era de 1 ano. O sistema funcionou até 1829, quando, de acordo com a lei do imperador de 1º de outubro de 1828, o mandato dos vereadores passou a ser de 4 anos. A vila, desligando-se de Atibaia, começava a tomar novos ares. No século XIX, continuou seu crescimento. No início da segunda década, foi estabelecido o serviço de correios. Em 1829, depois das eleições nos princípios do regime imperial, a Câmara passou a ser formada por 7 vereadores, tendo como presidente o vereador mais votado. Em 24 de abril de 1856, Bragança foi elevada à categoria de cidade e, a partir de 57, foi ampliado para 9 o número de vereadores e a Nova Bragança passou a chamar-se Bragança. No mesmo ano, a antiga capelinha, então Igreja Matriz, passou por obra de ampliação, dando lugar a um templo mais espaçoso, o qual passou a funcionar em 1858. Em 6 de maio de 59, foi instalada a comarca de Bragança, sendo o primeiro juiz de direito o Dr. João Sertório e o promotor público o Dr. Delfino Pinheiro Uchoa Sintra Júnior. A cidade começou a sobressair perante as vizinhas, e isso se deu em virtude da produção de café, criação de suínos e as plantações de fumo e milho. A região sempre possuiu grandes proprietários rurais que mantinham anteriormente a produção de cereais, carne e toucinho, até que se começou em larga escala a cultura cafeeira. O café abriu uma fase de crescimento e o aumento da produção proporcionou o aparecimento de várias fazendas a uma elite rural benevolente e despida de tanta ostentação. A população do município em 1876, segundo o almanaque Luné, era de 11.623 habitantes e 380 casas construídas. Bragança foi crescendo e entre os séculos 19 e 20, nossa terra se destacou entre as principais cidades do estado.
Em 1944, por existir outra Bragança no estado do Pará, a cidade passou a se chamar Bragança Paulista. Muita coisa se construiu, mas muito se derrubou. Nosso autor defende que se ainda existissem e se conservassem os prédios que foram demolidos em nome do progresso, os mais jovens teriam a oportunidade de se inteirar sobre o passado desta terra com mais profundidade. Temos escolas, universidades, faculdades, numerosas indústrias e um comércio que cresce diuturnamente e que um dia foi ponto de intercâmbio com o sul de Minas. A lavoura e a pecuária são modestas em comparação com o que já representou a cidade. Assim, nossa cidade parte rumo ao futuro, com um povo confiante, capaz de enfrentar e resolver os problemas que o progresso inevitavelmente traz. Bragança, cuja origem é nobre e grandiosa, nasceu predestinada ao mais franco progresso, sob a tutela da Imaculada Conceição do Jaguari, uma vez que a pequena aldeia foi crescendo, sempre em torno de sua capelinha, núcleo religioso que até hoje é o seu motivo de existir. A cidade deve se orgulhar de tudo o que possui, fruto do trabalho de seus filhos e daqueles vindos de outras terras que aqui se fixaram e trabalharam com ardor para a conquista de um lugar de destaque entre as principais cidades do interior paulista. A Baquiana Filarmônica SESI São Paulo, sob a regência do maestro João Carlos Martins, se apresentou no último mês em Atibaia. A arena do Centro de Convenções recebeu a apresentação. Um pouco antes, o maestro mundialmente conhecido concedeu entrevista coletiva e começou falando de sua trajetória junto à população brasileira. O Villa-Lobos dizia o seguinte: não é um público inculto que vai julgar as artes, são as artes que mostram a cultura de um povo. E hoje, para você ter uma ideia, a Baquiana Filarmônica já atingiu ao vivo mais de 13 milhões de pessoas. Mas trabalhando aos 76 anos. Considerado um dos maiores intérpretes do alemão Johann Sebastian Bach, o músico atingiu um patamar raramente alcançado por outros brasileiros no século XX e respondeu sobre a força da música como ferramenta de inclusão social. E o pai chegou com o filho e falou para mim: meu filho teve a liberdade na segunda-feira. Ele pediu para ficar preso até quinta para poder falar obrigado ao Senhor por causa da música. E esses mesmos jovens, já com liberdade assistida, deixaram uma carta no Natal em casa dizendo: tio maestro, Feliz Natal, a música venceu o crime. Essa é a força da música na inclusão social. João Carlos Martins comentou sobre o prazer de trabalhar com a regência. A regência me satisfaz de tal forma que eu todo dia tenho que agradecer a Deus por continuar na música. E antes de tudo, por ser brasileiro, agora estou... E antes de tudo, levando jovens para esse universo fantástico da música clássica. E agora, no ano que vem, vocês vão ter a oportunidade de ver o filme da minha vida. Já acabou a filmagem em São Paulo, Montevidéu e Nova York. E o filme vai ser lançado dia 7 de maio do ano que vem. O amor pela portuguesa também foi lembrado. 3 anos atrás, quando ela estava em último lugar na Série A, eu telefonei para a diretoria e falei: antes de cada jogo, em qualquer lugar que eu estiver do Brasil, eu virei para fazer uma palestra para os jogadores antes dos jogos. Na primeira palestra, a portuguesa ganhou de 4-0 do Corinthians no Mato Grosso. E ela veio do último lugar para o 13º lugar e se classificou. Por causa de corrupção e, moral da história, começou o fim da portuguesa. Aí eu nunca mais pisei no Canindé. Com mais de 60 anos de carreira, pela trajetória de muitos desafios e superações, o maestro foi homenageado com o enredo A Música Venceu pela Escola de Samba Vai Vai, vencedora do Carnaval Paulistano em 2011. E para a diretoria: olha, me desculpe, eu não vou aceitar,
porque vocês vão cair para o segundo grupo, trazendo música clássica para a Avenida. Mas 15 dias depois, eu encontrei com o diretor da Globo que falou: você está louco? Aceite e aceite o carnaval, porque carnaval precisa de emoção. Aí eu abracei todos e falei: olha, vamos para o 14º campeonato. Aí começou a história. Eu resolvi assistir todo domingo de noite os ensaios. E o presidente da Vai-Vai pediu para que eu desse uma voz de incentivo, porque tínhamos que esperar 6 horas para entrar na avenida. Eu falei: nós vamos desfilar amanhã, às 6 horas da manhã. Claro que o horário não é bom, não adianta a gente querer se enganar. Mas quero dizer uma coisa para vocês: dia 5, desde os 8 anos de idade, foi o meu dia de sorte para ganhar concursos de música. Aí todo mundo aplaudiu. Aí o presidente perguntou para mim: quando que o senhor ganhou o primeiro prêmio? No dia 5. Eu falei: amanhã. Ao final da coletiva, o secretário de Cultura, Kleber Sentini, entregou um presente ao maestro, um quadro da artista plástica de Atibaia, Gersen Pinheiro. Enfim, o momento esperado por todos que lotaram as arquibancadas. A Baquiana abriu o show executando uma obra de Bach. O público também pôde apreciar uma das famosas composições de Beethoven. E para levar todos ao delírio, a orquestra tocou um sucesso dos Beatles. Nascido em São Paulo em 1940, João Carlos Granda da Silva Martins, como bom paulistano, não podia deixar de reverenciar um dos maiores compositores da Terra da Garoa, Adoniran Barbosa, e os Demônios da Garoa, com um pouco do Trem das 11. Obrigado. Veja agora a previsão do tempo. Na terça-feira não chove no litoral do Rio de Janeiro e no noroeste de Minas Gerais. No norte do Espírito Santo e oeste de São Paulo, o dia terá muitas nuvens e chove a qualquer hora. Nas demais áreas da região faz sol entre nuvens, com pancadas isoladas de chuva a partir da tarde. Nos principais centros econômicos de São Paulo, mínima prevista de 18 e máxima de 32 graus. Em Bragança, Atibaia e Extrema, predomínio de sol pela manhã. À tarde chove com trovoada. Mínima de 15 e máxima de 29 graus. No terceiro bloco, a Jota traz a posição da Federação Paulista de Futebol sobre a realização dos Jogos da Copa São Paulo de Juniores em Atibaia. É daqui a pouco.